Alguma vez se olhou ao espelho e sentiu que a pessoa que vê de volta parece um pouco mais frágil do que se lembra? Talvez tenha notado que pegar no saco das compras do supermercado exige um pouco mais de esforço, ou que subir um lanço de escadas o deixa mais ofegante do que antes. Durante anos disseram-nos que o segredo para ossos e músculos fortes, especialmente na nossa idade, estava num simples copo de leite. Mas e se eu lhe dissesse que essa pode não ser a história completa? E se essa solução que nos foi vendida durante toda a vida estivesse, na verdade, a deixar-nos para trás, na luta contra a perda de força? A dolorosa realidade é que, depois dos 60, o nosso corpo processa os nutrientes de forma diferente. A perda de massa muscular, um processo chamado sarcopenia, acelera, e combater isto exige mais do que apenas cálcio. Neste vídeo, vamos desvendar o segredo de uma bebida poderosa que pode ajudar a construir músculo de forma mais eficaz que o leite. Vamos também explorar alguns hábitos simples, mas transformadores, que podem devolver-lhe a força e a vitalidade. Fique comigo até o final, porque o último hábito que vou partilhar pode ser a peça que faltava no seu puzzle de saúde e é algo que muitos de nós ignoramos completamente. Vamos então falar sobre esta bebida que o título promete. Muitos de nós começamos o dia com uma meia de leite ou um galão, uma tradição que nos acompanha desde a infância. É reconfortante, é familiar. Mas à medida que envelhecemos, o nosso corpo muda, e as nossas necessidades também. O leite, embora seja uma fonte de proteína e cálcio, pode não ser a opção mais eficiente para quem procura ativamente reconstruir a força muscular. Em primeiro lugar, muitos adultos desenvolvem algum grau de intolerância à lactose, o que pode causar inchaço, gases e desconforto digestivo. Quando o nosso sistema digestivo não está a funcionar a 100%, a absorção de todos os nutrientes, incluindo a proteína, fica comprometida. Em segundo lugar, embora o leite tenha proteína, podemos criar uma bebida muito mais potente, uma espécie de supercombustível para os nossos músculos. Estou a falar de um batido de proteína, mas não aqueles pós com nomes estranhos que vemos no ginásio. Falo de algo que pode fazer em casa, com ingredientes simples e naturais que encontra em qualquer supermercado. Imagine começar o seu dia com um batido cremoso feito com iogurte grego natural. O iogurte grego é uma maravilha. Tem quase o dobro da proteína de um iogurte normal e muito menos açúcar. Esta proteína é de alta qualidade, o que significa que contém todos os aminoácidos essenciais de que o nosso corpo precisa para reparar e construir tecido muscular. Pense nos seus músculos como uma parede de tijolos. A proteína são os tijolos. Sem tijolos suficientes, a parede começa a ruir. Agora, a este iogurte, vamos adicionar uma colher de sopa de aveia em flocos. A aveia não é apenas para fazer papas. Ela fornece hidratos de carbono complexos, que são a energia de libertação lenta. Isto é crucial. Para que o seu corpo use a proteína para construir músculos, ele precisa de outra fonte de energia. Caso contrário, ele vai queimar a própria proteína para obter energia, e o nosso esforço terá sido em vão. A aveia garante que a proteína é usada para o seu propósito principal: a construção. A seguir, adicionamos uma fonte de gorduras saudáveis e fibras, como uma colher de sopa de sementes de linhaça ou de chia. Estas pequenas sementes são gigantes nutricionais. Ajudam na digestão, mantêm-nos saciados por mais tempo e têm propriedades anti-inflamatórias, o que é fantástico para reduzir as dores nas articulações que por vezes nos acompanham. E claro, para o sabor e as vitaminas, juntamos uma peça de fruta. Uma banana é uma excelente escolha, pois é rica em potássio, que ajuda na função muscular e previne cãibras. Ou um punhado de frutos vermelhos, como mirtilos ou framboesas, que estão carregados de antioxidantes que combatem o envelhecimento celular. Por fim, juntamos um pouco de água, ou, se quiser, até um pouco de leite ou bebida vegetal, apenas para atingir a consistência desejada. Bata tudo no liquidificador e tem uma bebida que, em termos nutricionais, deixa um simples copo de leite a quilômetros de distância.
Este batido fornece uma dose concentrada de proteína de fácil digestão, energia sustentada, fibras e vitaminas. Beber isto de manhã, ou talvez depois de uma caminhada mais vigorosa, é como enviar uma equipa de construção especializada diretamente para os seus músculos. Está a dar-lhes todas as ferramentas de que precisam, exatamente quando precisam delas. E o melhor de tudo é que pode adaptar a receita ao seu gosto. Não gosta de banana? Use manga. Quer um toque diferente? Junte uma pitada de canela. É versátil, delicioso e, mais importante, incrivelmente eficaz. Começar a fazer esta pequena troca no seu pequeno almoço pode ser o primeiro grande passo para sentir aquela força e robustez a voltar ao seu corpo. Mas claro, esta bebida, por mais poderosa que seja, não faz milagre sozinha. Ela funciona melhor como parte de uma estratégia mais ampla, e isso leva-nos ao nosso segundo ponto crucial: a forma como distribuímos a nossa proteína ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito muito português de fazer um almoço e um jantar mais substanciais, onde talvez comemos um bom bife de atum, umas sardinhas assadas ou um bife de peru, e um pequeno almoço mais leve. O problema com esta abordagem é que o nosso corpo tem uma capacidade limitada de absorver e utilizar a proteína de uma só vez. Pense novamente na parede de tijolos. Se todos os tijolos forem entregues no estaleiro ao mesmo tempo, os trabalhadores só conseguem usar alguns, e os restantes ficam amontoados, sem utilidade. Com a proteína, acontece algo semelhante. O corpo usa o que precisa naquele momento para a reparação muscular e outras funções, e o excesso é convertido em energia ou gordura. Para otimizar a construção muscular, especialmente depois dos 60, os especialistas recomendam distribuir a ingestão de proteína de forma mais uniforme ao longo do dia. Em vez de uma grande dose ao jantar, o ideal é incluir uma fonte de proteína em cada refeição, incluindo os lanches. O nosso batido matinal já resolve o pequeno almoço. Ao almoço, certifique-se de que tem uma boa porção de peixe, carne branca, ovos ou leguminosas como grão de bico ou feijão. Mas e os lanches? É aqui que muitos de nós falhamos. Um café e uma bolacha à meio da tarde não vão ajudar os seus músculos. Em vez disso, experimente um punhado de tremoços. São um petisco tradicionalmente português, deliciosos e carregados de proteína vegetal. Ou um pequeno queijo fresco, um iogurte natural ou um punhado de amêndoas ou nozes. Ao fazer isto, está a fornecer um fluxo constante de tijolos aos seus músculos ao longo do dia, mantendo o processo de reparação e construção sempre ativo. É uma mudança de mentalidade de pensar em 3 grandes refeições para pensar num fornecimento contínuo de nutrientes. E agora que estamos a fornecer o material de construção correto e no tempo certo, precisamos de dar aos trabalhadores, ou seja, aos nossos músculos, a ordem para começar a construir. E essa ordem é dada através do movimento. Mas não é qualquer tipo de movimento. Uma caminhada diária é maravilhosa para o coração, para a mente e para a circulação, e deve absolutamente continuar a fazê-la. No entanto, para combater especificamente a sarcopenia, precisamos de adicionar um elemento de resistência. Não precisa de se inscrever num ginásio nem de levantar pesos pesados. O treino de resistência pode ser feito no conforto da sua casa, com o seu próprio peso corporal ou com objetos simples. Um dos melhores exercícios que pode fazer é o agachamento na cadeira. Fique de pé em frente a uma cadeira firme, com os pés à largura dos ombros. Lentamente, como se fosse sentar-se, baixe o seu corpo até tocar levemente na cadeira e depois levante-se novamente, contraindo os músculos das pernas e dos glúteos. Faça isto 10 vezes. Este movimento fortalece os maiores músculos do seu corpo, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para se levantar. Outro exercício simples são as flexões na parede. Fique a cerca de um braço de distância de uma parede, coloque as palmas das mãos na parede à altura dos ombros e incline-se para a frente, dobrando os cotovelos, e depois empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, ajudando em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar-se do chão.
Pode até usar garrafas de água ou pacotes de arroz como pequenos pesos para fazer exercícios para os braços. O segredo é desafiar os seus músculos um pouco mais do que eles estão habituados. É este desafio que envia o sinal ao cérebro. Preciso de mais força aqui. E o corpo responde usando a proteína que consumiu para tornar as fibras musculares mais fortes e espessas. Comece devagar, com poucas repetições, e concentre-se em fazer o movimento de forma correta e controlada. A consistência é mais importante do que a intensidade. Fazer um pouco todos os dias ou em dias alternados trará resultados muito melhores do que um grande esforço uma vez por semana. Este trio, a bebida proteica, a distribuição da proteína e o treino de resistência, é uma combinação poderosa para reverter a perda de força. Já temos o combustível certo, a estratégia de abastecimento e o estímulo para a construção. Mas falta uma peça fundamental. Uma que é tão importante que, sem ela, todo o outro trabalho pode ser em vão. Estou a falar do descanso, mais especificamente, do sono. Na nossa cultura de produtividade, muitas vezes vemos o sono como um luxo ou até como uma perda de tempo. Mas para o nosso corpo, especialmente quando estamos a tentar reconstruir músculo, o sono é o momento mais produtivo do dia. É durante as fases profundas do sono que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento humano, que é a principal hormona responsável pela reparação e crescimento dos tecidos, incluindo o músculo. Pode comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas se não dormir o suficiente e com qualidade, o seu corpo simplesmente não terá a oportunidade de fazer o trabalho de reparação. É como contratar os melhores pedreiros e entregar-lhes os melhores materiais, mas depois dizer-lhes que só podem trabalhar, durante a hora de ponta, com barulho e interrupções constantes. O trabalho nunca será bem feito. Sei que com a idade, os padrões de sono podem mudar. Muitos de nós temos mais dificuldade em adormecer, acordamos mais vezes durante a noite ou levantamo-nos muito cedo. Mas há pequenas coisas que podemos fazer para melhorar a qualidade do nosso descanso. Criar uma rotina de relaxamento antes de ir para a cama é um excelente começo. Uma hora antes de planear dormir, desligue a televisão, o telemóvel e o tablet. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro com uma luz suave, ouça música calma, tome um banho morno ou beba um chá de camomila ou cidreira. Tornar o seu quarto um santuário para o sono também é crucial. Deve estar escuro, silencioso e a uma temperatura agradável. Evite refeições pesadas ou cafeína nas horas antes de se deitar. E tente manter um horário de sono regular, indo para a cama e acordando por volta da mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o relógio interno do seu corpo. Ao dar prioridade ao sono, está a dar ao seu corpo o tempo e as ferramentas de que ele precisa para se reconstruir. Vai acordar a sentir-se não só mais descansado, mas também a saber que, durante a noite, os seus músculos estiveram a ficar mais fortes. Recapitulando, o que vimos até agora é um plano completo. Começamos com a troca inteligente do leite por um batido rico em nutrientes para dar o pontapé de saída. Depois, aprendemos a importância de alimentar os nossos músculos de forma consistente ao longo do dia, não apenas em 2 refeições. A seguir, demos aos músculos o sinal para crescerem através de exercícios de resistência simples e seguros. E, finalmente, demos-lhes o tempo de que precisam para se reconstruírem através de um sono de qualidade. Cada um destes hábitos é como uma perna de uma cadeira. Se faltar uma, a cadeira fica instável. Mas quando os combina a todos, cria uma base sólida e robusta para a sua força e vitalidade. Lembre-se, não se trata de fazer mudanças drásticas de um dia para o outro. Trata-se de incorporar pequenas melhorias de forma consistente. Talvez esta semana comece apenas por experimentar o batido. Na próxima, preste mais atenção aos seus lanches. Pequenos passos levam a grandes transformações. Agora quero partilhar consigo uma última reflexão. Quero que pense em tudo isto não como uma obrigação,
mas como um ato de amor próprio. Cuidar do seu corpo e da sua força não é vaidade. É investir na sua independência, na sua capacidade de brincar com os netos, de fazer as suas viagens, de viver a sua vida plenamente e nos seus próprios termos. Cada vez que escolhe o iogurte em vez da bolacha, cada vez que se levanta da cadeira 10 vezes, está a dizer ao seu corpo e a si mesmo: eu importo-me. Eu quero continuar a ser forte e capaz. E essa, meu amigo, minha amiga, é a mentalidade mais poderosa de todas. Gostava muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de começar? Ou talvez já faça algum deles? Partilhe a sua experiência nos comentários abaixo. A sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se encontrou valor neste vídeo, por favor, deixe um gosto. Ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que podem beneficiar desta informação. E se ainda não o fez, subscreva e ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos, cheios de dicas práticas para uma vida longa, saudável e feliz. Lembre-se sempre, a idade é apenas um número, mas a força é uma escolha que fazemos todos os dias. Um grande abraço e viva a sua melhor vida em qualquer idade.